Glória a Deus. Nós, irmãos, iremos falar sobre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Há uma grande diferença. Muitas vezes os irmãos encontram pessoas sábias, falam bem, citam tantas coisas, pode até te atropelar com palavras, de tanta sabedoria que tem para falar e que conhece, sabe muitas coisas. Então essas pessoas têm sabedoria. Mas nós vamos ver como que a sabedoria de Deus é diferente em relação à sabedoria do homem e do mundo. A sabedoria de Deus, ela é muito diferente. É diferente porque ela tem ações diferentes. Sabe, irmãos? Não basta conhecer tudo. Não é isso. A sabedoria que a Escritura fala e que também de Deus vem para nós, não significa que nós vamos ter, assim, um nível de conhecimento tão grande de letras, mas é uma sabedoria diferente, muito diferente. Nós vamos ficar de pé e abrir no livro de Tiago, onde Tiago começa falando ali sobre a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto, ela é poderosa, né? E os irmãos vão ler junto conosco, capítulo 3, versículo 13 em diante. Nós iremos assim estar citando algumas passagens, falando algumas passagens sobre algumas pessoas, sobre o agir de Deus, na sabedoria de Deus, não é? É interessante que Deus conhece a sabedoria do homem e tem a sua própria sabedoria, que Ele é a sabedoria, Jesus é a sabedoria, não é? A Bíblia diz que agora Deus opera por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Multiforme sabedoria de Deus? São várias formas da sabedoria de Deus operar a sabedoria. Então as pessoas mais sábias deste mundo são o povo de Deus. E quanto mais, irmãos, nós nos aproximamos do Senhor, nos tornamos mais sábios. Nós vamos entender isso aqui. Vocês podem ter aqui irmãos aqui na igreja que são muito espertos, estudaram faculdade, sabem falar um monte de coisa da vida, mas pode não ser sábio com Deus. Isso é muito importante. Diz aqui Tiago 3:13 em diante: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, facção, vem de divisão, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, aleluia, e de bons frutos, sem parcialidade e sem falsidade. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vocês podem sentar, irmãos. Em ler, se vocês prestaram atenção, já dá para meditar um pouco, mas nós vamos meditar juntos. Então Tiago fala da sabedoria terrena e a que vem de Deus, a que vem de Deus para nós. Ele está tratando da sabedoria no povo de Deus, a sabedoria que vem de Deus para nós, né? Ele faz a pergunta: quem é sábio e entendido aí? Não fale que você é sábio.
Mostre, não fale, mostre. Mostre. Mostre pelo teu bom trato e as tuas obras em mansidão de sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa controlada. Uma pessoa descontrolada é completamente ignorante. Eu não vou falar aquele nome do animal, mas você já sabe, é isso mesmo. Você é sábio? Mostre em mansidão de sabedoria. O Senhor me faz lembrar, que eu não escrevi aqui, mas me faz lembrar no livro de Provérbios, que diz que um tolo, ele expande toda a sua ira, porque ele é tolo. Irmãos, uma pessoa sábia nesta vida, mas que expande a sua ira, ele é tolo. Para nós, tolos são pessoas que não conhecem nada da sociedade, não sabem fazer conta, não tem nenhuma profissão. Quem tem profissão, quem conhece tanta gente, estuda num colégio é sábio. Não estamos tratando disso. Estamos tratando da sabedoria de Deus, que é diferente dessa sabedoria. Então Tiago diz: quem dentre vós é sábio e entendido? Não fale que você é sábio, que você conhece isso e conhece aquilo, que estudou. Isso é uma vanglória, isso é uma vaidade. Você só pode mostrar que você é sábio pela sua conduta, sua mansidão, a maneira de como você trata as coisas, como você trata as pessoas, como você trata o seu viver. Por quê? É sabedoria você expandir a tua ira? Então, isso acampa-se, amoita no coração do tolo. Mas o que diz o provérbio? O tolo expande, ele espalha, se estoura. Mas o sábio, ele a reprime. Vocês sabem por que o sábio reprime? Ele tem um domínio que Deus deu a ele, da sabedoria, do domínio, da sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Porque o sábio, ele consegue reprimir a ira, porque ele começa a meditar com o Espírito Santo, que não vale a pena fazer jogo de vingança, ou de ameaças de palavras. Se ele foi ofendido, ele é sábio, ele entende que tem alguém superior a ele para julgar a causa e tratar da causa. Aleluia, oh glória, eu sinto a presença do Senhor aqui, irmão. Isso é sabedoria. Sabedoria não é falar na ponta da língua, dar uma resposta para uma pessoa. Isso abriga-se no coração do tolo, da tola, do tolo. Interessante, essa manhã eu fiquei sonhando. Sonhei que eu falava com palavras de sabedoria, que eu estava no meio de uma religião e alguns irmãos estavam como que presos, sem poder sair, e eles dominavam um prédio muito bonito. Inclusive estava minha esposa tentando debater com dois deles, e eu me fazia como eles e empanhava o que eles estavam mostrando e encontravam um erro, e eles falavam isso: a sabedoria de Deus. Eu falei: a sabedoria que vem de Deus, assim está escrito. Aí começava a falar como que se eu estivesse fortalecendo a ele, mas na verdade eles se calaram, porque ao mesmo passo que eu fingia que estava ajudando a eles, eu estava na verdade não deixando eles se levantar contra a minha esposa, porque ela estava sem saber como driblar, sem saber lidar com as coisas, porque eram dois, e eles eram muito conceituados, estavam de terno, estavam de gravata, bem vestidos, e falavam bem. E na hora ali Deus me deu a sabedoria do Espírito, e a sabedoria da carne deles foi calada. E eu acordei, e aquilo na minha mente: fale sobre a sabedoria. Ser sábio não é levar vantagem. Quando Jesus disse: aquele que entre vós quiser ser o maior, seja o menor. Isso está na qualificação de sabedoria que vem de Deus. Se fazer-se menor é ter um controle de que você não está necessitando de que alguém
bata palma para você, te coloque lá em cima. Quantos aí necessitam disso? Necessitam de elogio, necessitam de muitas coisas. Porque se alguém não falar com você, você se sente triste, se sente lá para baixo, sou inferior. Sabe quando você dá um alimento para a pessoa come, ele nem te oferece um pedacinho, mas você também não fica assim diminuído? Uma criança que recebe um chocolate e come o chocolate, você está olhando, ela não faz assim, quer um pedacinho também? Mas nem por isso você se sente diminuído, porque a pessoa que recebeu da tua mão não te ofereceu nem o 10%. Sabe o que é você não se sentir diminuído por isso? É porque você controla na sabedoria de Deus. Há um controle. Uma pessoa muito expert, um QI elevado, bola um negócio fabuloso contra o irmão, contra a irmã e te tira um bom dinheiro. Ele foi muito sábio, né? Na malícia, tolo, não foi sábio, é tolo. Porque o que ele projetou foi para a sua própria destruição. Ele não teve de Deus a sabedoria de definir que o que ele planejou foi para ele colher futuramente o próprio mal. É verdade. Porque está escrito aí daquele que ajunta na sua casa um bem mal adquirido. Cobra além do preço, além do que é correto, e vai se gloriando, me dei bem. Parece que ele foi sábio, mas ele não foi sábio. Apenas defraudou o seu próximo, tirando o direito dele de pagar um preço justo e sair feliz, e ele também ficar em paz, porque ele vendeu num preço justo. Então, ele fala que a sabedoria que vem de Deus, glória a Deus, aleluia, ela é pura. É uma sabedoria que tem longanimidade, tem paciência, tem prudência. Agora veja bem, se uma pessoa se diz sábia, mas, veja bem, mas tem amarga inveja, sentimento dividido, uma hora sente a coisa, uma hora sente outra. Veja que ele não consegue se controlar, porque é tolo. Veja bem o que diz a palavra. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Uma pessoa como essa não pode testificar que tem sabedoria. Se uma pessoa implica com outra, como meus filhos, brincadeira entre eles, coisa de criança, coisa de jovem, coisa de filhos. Isabel, você é assim. E você também. Não sei assim. Houve sabedoria em quem? Em ninguém. Porque a tendência do ser humano não é usar a sabedoria de Deus, é usar a sua própria inteligência. Isso é descer o Egito. É descer o Egito. Quando você usa os seus modos, você também desce o Egito, porque Egito é o lugar da escravidão, onde está Faraó, onde está Satanás, onde estão os escravos. Então, quando você recorre à sua carne, você desce ao Egito. Você faz da sua carne o seu libertador, o seu braço, como diz em Jeremias, capítulo 17. Amém. Sabedoria tem que ser usada. A sabedoria de Deus, ela é poderosa. Mas na hora que você sofre, que eu sofro, a nossa tendência é agir. Mas a sabedoria de Deus nos leva ao nível de bênção e de um estado de glória na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o inimigo mais sábio do que Daniel chama Daniel de sábio.
um homem sábio. Pela Escritura, era um homem que não tinha família, assim, uma esposa, filhos, porque ele era eunuco ali. Durante a sua juventude, sua adolescência, até a sua idade de velhice, ele serviu aqueles reinos, o reino de Babilônia, não é? E os medos e os persas. Daniel é um homem sábio, porque era um homem que procurava compreender a palavra de Deus. A Escritura diz assim, o anjo lhe falou, Daniel, homem muito amado, muito desejado, é a mesma coisa. Desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração a compreender e a entender, são ouvidas, e a sua humilhação ouvida as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Um grande privilégio. Alguém te faz uma coisa e você fica triste. Ao invés de ficar com aquele rancor durante o dia, você vai orar e vai procurar entender o que é que está acontecendo na verdade. Glória a Deus. Aí você consegue receber do Espírito a sabedoria que vem de Deus para dissipar aquela situação. Satanás, vendo que você conseguiu dissipar, ele não tem mais arma para te atacar ou te aprisionar. Glória a Jesus. Quando uma coisa persiste, igual uma irmã estava me contando, é necessário meditarmos e pensar e orar e sermos sábios no nosso comportamento de lidar com certas situações. Saber onde está nascendo o problema. É interessante. Agora, se há ódio, se há inveja, se há sentimento de divisão, sentimento de de promover guerras, essas pessoas não são sábias. Os cientistas criaram bombas atômicas de energia nuclear, bombas perigosíssimas, com a sabedoria terrena. Eles foram sábios? Foram tolos. Porque ao invés de criar algo para dar a vida, criaram algo para matar e destruir. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Por isso que a Escritura, agora vocês vão entender o que diz a Escritura, o temor do Senhor É o princípio da sabedoria. Vocês entendem agora por que o temer a Deus é um princípio de sabedoria? O que os irmãos podem me falar que quem teme a Deus já tem o princípio da sabedoria? É aí que entra a meditação e você saber por que somos sábios quando tememos a Deus. Hã? Não é com a obediência, é o porquê. Porque se a pessoa começar a saber para adquirir sabedoria, vai querer se obedecer. E a sabedoria verdadeira vem de Deus. Olha, ainda nenhuma resposta encaixou. O temor ao Senhor ou do Senhor é o princípio da sabedoria. Quase chegou. Bom, então vamos nós lá. Por que o temor é o princípio da sabedoria? Ser sábio não é ser inteligente no mundo. É inteligência lutar contra Deus? Não. Por quê? Vou citar para vocês entenderem a resposta que deveriam me dar. Jesus disse, qual é aquele que vai construir uma torre, vendo que não tem como acabar, vai fazer a torre? Ou não faz os cálculos primeiro? Ou se um rei, vendo que vem um outro rei com muito mais homens contra ele, porventura não manda a condição de paz lhe pedindo paz? Por que ele manda a condição de paz lhe pedindo paz? Ele não tem condição, ele vai perder. Aí está a sabedoria. O temor ao Senhor, porque Deus é poderoso, é o Todo-Poderoso. E quem que eu sou? Nada. Nada. Então por isso que temer a Deus e obedecer é ser sábio. Claro. Eu vou enfrentar uma ponta de ferro? O que foi que o Senhor Jesus disse para Paulo? Duro. Para ti é que eu citar com os aguilhões. Os aguilhões. Aguilhões é uma ponta de ferro. Era justamente, então, era sabedoria lutar contra o Senhor? Não, era tolice. Era um homem sábio, sábio na lei, mas estava como tolo.
Irmãos, tem pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não temem. Tem outros que não conhecem quase nada, mas anda no temor, anda na obediência. Eu lembro da minha avó querida, serva do Senhor, Dona Francisca, irmã Francisca. Minha avó não sabia ler, conhecia pouco. Ela tinha uma vontade gigantesca de aprender a ler para conhecer as Escrituras. Quando nós líamos, ela parava de cozinhar, parava de mexer em qualquer coisa, e ela colocava as duas mãozinhas dela assim, com a cabecinha abaixo. Ela era branquinha, era bem branquinha, de cabelo clarinho, e ela ficava ali só ouvindo, com aquele temor, com aquela devoção. E quando eu lembro, dá vontade de chorar, de uma certa inveja, querendo ser parecido com a minha avó. Eu não trouxe, assim, em relação a Cristo, nenhuma cópia do meu pai e da minha mãe, mas da minha avó. Porque os poucos momentos que eu fiquei na casa da minha avó, por uns tempos, de vez em quando, eu observava isso nela. Mas ela tinha um temor. Ela era uma varoa sábia. Sabe, eu já contei para vocês algumas coisas. A oração da minha avó era querida por Deus. Deus atendia a oração da minha avó. As pessoas chegavam lá, Dona Francisca, levanta um clamor por mim. Era sempre assim. Minha avó vivia com um pano. Eu conhecia minha avó desde que eu me entendi por gente. Eu conhecia minha avó com seu tornozelo enfaixado até o dia da sua morte. Deus nunca a curou daquela enfermidade, mas ela era sábia. Não já contei para vocês que ela sempre amou os netinhos, que ela gostava de flores, e eu tinha mais ou menos, não sei, uns 10 anos, 11 anos, 12 por aí. Bom, ela disse que as crianças corriam, metia a mão nas flores e estragavam as flores, e ela começou a brigar com as crianças, com os netos, eram muitos netos. Mas então aquilo ali incomodou-a, e ela começou a pensar: Senhor, eu gosto das flores, mas eu gosto dos meus netos. Então, ficam meus netos e vão embora as flores. Acabou o problema. Isso não é sabedoria? Mas a flor é uma obra de Deus. É uma obra de Deus, mas num lugar onde crianças estão brincando. Então eu prefiro tirar as flores, como ela sempre gostou dos netos. Então, deixa os netos correr, se divertir, porque ela preferiu não ficar discutindo e ofendendo os netos que ela amava. As plantas iam entender, né? Bom, isso é sabedoria. Quantas pessoas não dão valor a outra, preferem discutir por causa de uma coisa simples e ofender a outra pessoa? Isso não é sabedoria. Como diz aqui, mas se tendes, né, amarga inveja, né? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, então, irmãos, a gente não deve se gloriar. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Uma pessoa, ela é bruta, ignorante, nervosa, mas tem uma cabeça boa, sabe fazer conta, sabe um monte de coisa. Isso não é sabedoria. Isso é uma pessoa tola, um homem tolo, uma mulher tola. Isso não é sabedoria. Sabedoria se manifesta na mansidão de espírito, para você contornar uma coisa e outra, não é? Pensando nisso, Israel estava brincando hoje com a Isabel, tirando a foto dela fazendo algumas coisas, com um pano na cabeça, né? Na hora do almoço. Aí a Isabel: você está tirando minhas fotos para mostrar para os outros não sei o que, né? Aí eu brinquei: tira dele também quando ele está sério fazendo bico. Aí depois eu voltei a abrir a porta: não façam isso, nem outra coisa, porque isso aí serve para a roda de escarnecedor, para mostrar para os outros, para ficar rindo. Então eu agi porque eu lembrei da palavra, não é? Assim, na família, por isso que eu digo, dentro da família é difícil a santificação, porque você se envolve facilmente numa conversa do dia a dia. E ali eu voltei e falei para eles dois: nenhum nem outro tive foto, porque essas fotos de um cara estranho vai servir só para quê? Para os outros ficar rindo. Então isso é roda de escarnecedor. Então, se eles entenderam, o Satanás foi repreendido e o mal certamente foi desfeito. Porque realmente eu não posso ficar tirando fotografia estranha dos irmãos. Olha aqui a cara de filme, olha só que cara, hein, rapaz? Olha só aquela coisa. Então, isso aí é uma roda de escarnecedor.
É sabedoria fazer isso? Não. Sabedoria é nós repreendermos, não brigar, mas fazer uma explicação. Olha, isso aí não serve senão para chocarrice, meninice. Então não é edificação. Aí sim entra a sabedoria. Não houve facção, não houve divisão, não é? Então diz aqui que essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Irmãos, inveja e outras coisas, aonde há essas coisas reinando constantemente, não é? Aí está alguém tolo, perturbado, cheio de problema e trazendo problema para outro. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que vive alegre, fazendo suas coisas no dia a dia, na presença do Senhor, temendo a Deus, é uma pessoa sábia. Os irmãos lembram de Abigail, né? E Nabal. Nabal era um homem que tinha muitos bens, era um homem rico. Quem já viu um tolo rico? Eu nunca vi. Eu já vi os sábios ricos, porque eles sabem como ganhar dinheiro, como fazer, de lubriar outro, enganar outro no negócio. É uma sabedoria terrena, animal, é diabólico. Mas Nabal era tolo. Espiritualmente ele era tolo. Ele era um homem cujo espírito era agressivo. Mas tinha uma mulher que ela não era dono de tudo ali, mas era uma mulher sábia. E quando Davi então mandou seus homens para que recebesse alguma bênção, porque Davi andava fugitivo e de vez em quando servia de guarda e de muro a favor do rebanho e dos pastores de Nabal. E certamente os pastores iam lembrar de Davi. Não, esse é os homens do Davi, ele tem servido a gente assim, 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 ele tem defendido nós. Mas Nabal ignorou. A sua mente, olha que a sabedoria que ele tinha de ganhar dinheiro, de ter uma fazenda, não deu a ele a condição de ele pensar, puxa, esse homem é um homem bom de Deus, ele tem, sem eu saber, tem me ajudado. Não, eu vou ter que dar uma recompensa, vou ter que dar uma bênção. Mas então os homens foram mandados vazios para Davi, os jovens, e contaram para Davi. Davi ficou furioso, armou todo mundo e disse que não ia ficar nem um menino até a luz do dia. Mas aí alguém me avisou antecipadamente Abigail. Ela não foi, irmãos, ela não foi à frente do seu esposo, ela não tomou, vou dizer assim, a liderança, ela não foi cabeça, ela foi agir um livramento, porque ia morrer todo mundo, ela e o marido e todos ali. Mas ao invés dela ir somente com palavras de sabedoria que veio de Deus, ela também veio com a obra, ela veio com os frutos, figura da igreja, que vai encontrar com Jesus, que Jesus está vindo aí para destruir Nabal e todos os demais. Então, irmãos, veja que a sabedoria que estava ali em Abigail veio de Deus, tanto que Davi disse, bendita és tu, e bendito é o teu conselho, aleluia, glória a Deus. A sabedoria, irmãos, que vem dos céus, é uma coisa maravilhosa. Veja que ela não veio com arrogância, ela se humilhou, prostrou-se no chão. Ela não veio discutir com Davi, pô, você vem assim, por que você não mandou a mim? Não, ó Senhor, minha seja a culpa, disse ela. Ela assumiu a culpa, glória a Deus. Aquilo quebrantou logo Davi, né? Quando ela falou, meu Senhor, minha seja a culpa, porque tua serva não viu os servos do meu Senhor. E não faça má impressão no teu coração este homem, meu esposo Nabal, porque tal é o seu nome, tal ele é, tolo. Glória a Deus. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que é soberba, ainda que tenha sabedoria na terra, tem dinheiro, anda com ouro, mas é tolo. Aleluia. Irmãos, é algo glorioso que eu estou estudando aqui com os irmãos,
Eu nem esperava estar sentindo o que eu estou sentindo, mas eu vim falando para o Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque é um assunto que nós estudamos, mas não fomos a fundo a entender por que o temor é o princípio da sabedoria. É claro, seja esperto, vai lutar contra Deus. Eu estou aí do lado dele, rapaz. Eu vou lutar contra um Senhor que vai, no final, destruir tudo. Os sábios, o Senhor diz que o Senhor vai destruir a sabedoria dos seus sábios, né? Glória a Deus. Versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura. Então, como pode um indivíduo ser sábio no mundo para usar esta sabedoria para impureza? Então, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz, mas para o mal. Não é para o bem, não é que eles são mais prudentes para o bem. Eles são prudentes na categoria do mal. Nós deveríamos ser prudentes na categoria do bem, tal como eles são do mal. Tal como eles são do mal, entendeu? Como Jesus disse, sede prudente como... Eu não vou morder como uma serpente, ter peçonha mortal na minha boca. Ele está fazendo uma comparação para ser prudente como ela é prudente. Ela está ali. Quando ela sente alguma coisa, ela para e começa a vigiar. Dá uma olhada, o que está acontecendo? Peraí, o que está acontecendo? Eu sou assim. Se uma coisa persiste contra mim, se alguma coisa está assim, repetindo, eu começo a entrar na oração agora para saber da onde vem a causa, para eu poder pegar o inimigo. Tem que combater. Mas combater no escuro não dá. Não é? Isso tudo é sabedoria que vem de Deus. Não é? Então, primeiramente pura, depois pacífica. Pacífica. Você sabe o que significa a palavra pacífica, né? Que causa paz. A sabedoria que promove paz, não guerra. Quem promove guerra é tolo. Porque a guerra, né, ela se acampa no seio dos tolos. Quem começa a guerra, quem faz guerra, termina em guerra. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ela vai promover paz e não destruição e guerra. Se o irmão ou irmã insiste em fazer a vontade da sua carne, porque você está num grande desejo de satisfazer a sua carne, algo que você almeja, mas você sabe que isso poderá te prejudicar. É uma atitude de tolo, de tolice. Porque se você já sabe que isso não vai ser bom, então o bom é aguentar firme a situação e para aquilo apagar, aquele facho de fogo apagar. Não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Hoje não passa. Não estou aguentando. Pois vai ficar não aguentando toda vez, porque até chegar um momento de explodir contra a própria pessoa que não está aguentando. É como aquela situação que se levanta, quanto mais os irmãos mexem, mais aflige os irmãos, não é assim? Então é sabedoria esperar com paciência no Senhor? Amém. É sabedoria se humilhar? Amém. Nós vivemos num mundo, irmão, real, em que os espíritos invisíveis são reais. Eles são como urubus. Aonde a carne apodrece, eles estão em bandos para comê-la. Quero dizer, onde existe falha humana e persistência na falha ou atitude errada, os demônios estão aí para entrar nessa falha e perturbar o irmão ou irmã. Por isso que quando nós estamos querendo vencer, querendo retribuir o que fizeram contra nós, querendo justificar a nós mesmos, tudo isso vai nos levar a abrir uma porta para o inimigo perturbar. Então aí a perturbação. Mas a que vem do alto é pacífica, promove paz. A sabedoria que vem do alto promove paz. Moderada, tratável.
Irmãos, como uma pessoa pode ser assim, uma pessoa assim tratável, que trata bem? Tratável que trata bem. Se ele está enfurecido, se ele está com rancor, está com mágoa no coração. Uma pessoa que deixa a mágoa ficar muito tempo no coração, foi uma pessoa que não usou a sabedoria que vem do alto. Ele não foi para os pés do Senhor pedir a dissipação daquela coisa ruim no seu coração. Porque tem momento que nós não conseguimos, eu conheço isso, eu sei disso. Não conseguimos tirar aquela coisa de dentro de nós. Então, o que vamos fazer? Pedir socorro. A sabedoria é esta. A sabedoria já edificou sua casa, diz no livro de Provérbios, já lavrou suas 7 colunas. É claro, eu já sei que eu sou pó e cinza. Eu já sei que sem Jesus eu não posso fazer nada. Eu já sei que sou o pó da terra. Eu já sei que os demônios são mais fortes do que eu homem. Eu já sei tudo isso. Então, se a situação está se levantando, o que é que você vai fazer? Qual é a sabedoria que Deus te deu? Vai lá na porta de fulano, vai na porta de ciclano, vai correr atrás, vai ver, vai botar câmera para ver quem é? Não, nós já temos uma câmera lá do céu. Vai para o joelho, vai orar, vai para o joelho, vai clamar ao Senhor. Antes de existir câmera, não é, irmãos? Quantas pessoas tiveram situações difíceis e o Senhor livrou? Porque a câmera do céu, ela não apaga nem queima. O gravador celestial grava as mínimas coisas, até a nossa alma ela grava. Igual quando o Senhor revelou a Eliseu, né? Que o rei da Síria tinha feito uma emboscada contra o rei de Israel, o rei de Judá. Então ele deu um aviso, ó, não passa por ali porque existe uma emboscada. A emboscada foi muito bem feita, sabiamente feita. Mas a sabedoria que vem do alto, que é pacífica, para promover paz, para promover não guerra, né? Dissipou aquela situação, dando um livramento. Maravilha de Deus, não é, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Você sabe o que é sem parcialidade? É fazer grupos de parceiros sem parcialidade, né? É, porque tem pessoa que tem muita parceria. Por exemplo, fazer divisão, fazer acepção, não é? Ter partido, não é? Meu partido é X, essas coisas assim, sem parcialidade. Por quê? Nós cristãos, nós temos aqui vários irmãos. Tem irmãos que falam bastante da palavra, outros falam um pouco. Tem irmãos que gostam muito de perguntar, tem outros que perguntam menos. Tem irmãos aqui que estudam mais, tem outros que estudam menos. Isso eu sei que tem. Só em conversar com os irmãos já percebe quem é que está de um jeito, está do outro, dá para perceber facilmente. Dá para conhecer, conversando com todos os irmãos, eu conheço o jeito de muitos irmãos aí. Dá para perceber se os irmãos estão assim, nadando nas escrituras ou não. É fácil conhecer, né? Então, nós sabemos do jeito de cada um. Então tem irmãos que conversam mais comigo, outros conversam menos. Mas isso aí não está havendo parcialidade. Porque eu sei que eu dependo das crianças, do maior, do menor, porque nós estamos ligados em Cristo Jesus, não é? Se não tivesse nenhum membro aqui, não precisava ter um pastor aqui. Se não tivesse um pastor aqui, vocês tinham que buscar um pastor, não precisava ter membro. Então, Deus fez um conjunto, um corpo, cabeça é Ele, e nós somos os membros em particular, tendo um cuidado do outro. Por que eu falo isso? Porque eu sei que a sabedoria do céu me ensina assim. Se eu hoje desprezar o irmão, porque o irmão não é influente na sociedade, não tem dinheiro, amanhã ele está bem e eu estou mal. Aí eu vou precisar dele, né? Então, eu tenho que considerar todos os irmãos. Todos na sua categoria. Uns falam mais, outros falam menos. Uns são mais abertos, outros são mais tímidos. Mas todos são importantes. Cada um no seu jeito. Eu não posso botar todos os irmãos aqui faladores igual a mim. Porque o jeito de cada um, Deus vai usar o jeito de cada um para outra pessoa igual a você.
Glória a Deus. Vocês sabem que Deus põe gente no meu caminho que fala demais igual a mim, mais do que eu? Tem umas irmãs de fora, né, que elas têm necessidade de falar. Aí, vai falando, e eu vejo assim que é uma coisa muito boa, e eu vejo a bênção de Deus, né? E tem muito assunto, inclusive assuntos bons que edificam, e outros são para eu consertar, dar uma palavrinha de repreensão, com jeitinho, dizer, olha, isso aí não está certo. Você falou uma palavra assim, olha, assim, me desculpa, eu vou corrigir. Sim, corrige porque esta palavra aí não está correta, né? Então, é muito importante nós entendermos cada irmão, mas os irmãos não ficar tristes porque um fala muito, outro fala pouco. Tem irmão que está sempre querendo me perguntar, querendo sempre saber, né? Vocês já viram, assim, os cabritinhos ou os porquinhos? Tem um sempre, o cachorrinho, tem um que sempre mama mais. Ele vai, ele empurra o outro, ele está sempre mais gordinho. Porque a vida dele futura também vai ser mais dura, vai dar mais duro, né? É claro, quem muito for dado, muito mais se desejará. Então tem irmão que vem perguntar mais, quer saber mais, quer se informar mais. Esse irmão, mais tarde, ele vai dar mais de si. Glória a Deus. Amém. Tem outros que perguntam menos, mas Deus vai usar ele menos, conforme o que ele recebeu. Então, é sabedoria eu entender isso. E é sabedoria também os irmãos entenderem. Que tem pessoas novas, por exemplo, que precisa de mais uma atenção, não é? Aquele irmão já comeu bastante, já está bem fortalecido, já está caminhando com os outros. É aquele pintinho que já cresceu, já está grande, já está andando com os outros, ciscando sozinho. Mas tem outros que nasceram agora que precisa dar um cuidado maior, não é? Então está aqui essa palavra tão gloriosa, não é? Que não vai dar para eu ir nas outras escrituras, mas eu vou semana que vem, se assim Deus permitir. Porque é um assunto muito bom, irmãos. Vocês vão meditar nesta semana só nisso aqui e vão pensar nas palavras que eu já tenho dito para os irmãos. E os irmãos vão perceber que essa questão de que nós somos fanáticos, que nós somos pacatos, nós somos atrasados, pelo contrário, irmãos, nós temos recebido a sabedoria que vem dos céus. Enquanto as pessoas só se sentem bem quando estão numa sociedade em que falam bonito, cheio de etiquetas, cheio de pulseiras de ouro e de bom status aparentemente na carne, essa sabedoria não tem valor para Deus. Porque o Senhor desfaz a sabedoria dos seus sábios. Então a sabedoria do Senhor começa assim: você entender que Ele é supremo. E você deve o amor, a obediência, o respeito, porque Ele é maior. E como você poderia ser sábio desprezando a Ele, desprezando a sua palavra? Você pode acrescentar algo que venha a faltar na tua vida? Uma vida, uma coisa? Irmãos, tudo vem dEle. Olha a sabedoria de um homem que vestia uma roupa tão brusca que de repente nem penteava cabelo direito, comia mel lá silvestre e gafanhoto. Olha a sabedoria. Ele disse: o homem não pode receber coisa alguma. Eu fico imaginando João Batista com aquela veste grosseira, falando ali, suado, no templo para todo mundo: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Isso é sabedoria. Palavra de sabedoria. Paulo usou uma expressão assim, mais assim, cheia de palavras também, dele, da sabedoria dele, né? O que é que tu tens que não tenha recebido? E se tens recebido, por que te glorias como se não houvera recebido? Quer dizer, uma palavra assim que João Batista já falou mais simples. Os dois textos estão perfeitamente iguais, mas o João Batista falou de uma maneira simples. Paulo falou de uma maneira mais... Não, eu acho um pouco mais complicado. Uma pessoa que lê, vocês que ouviram falando, eu expliquei, hoje para vocês é fácil. Mas você chega para uma pessoa e diz assim: o que é que tu tens e não tens recebido? E se tens recebido, por que te gloria como se não houvera recebido? Não é fácil de entender à primeira vista não, meus irmãos. Vocês estão sempre ouvindo aqui? Café com leite. Decora o versículo, faz o teste. Faz o teste. Não, faz o teste. Decora,
Chega com uma pessoa, eu vou te falar uma coisa, eu quero ver o que você me responde. E cita isso aí. A pessoa diz, não estou entendendo nada que você está falando. Aleluia, Senhor. Agora tu vai e cita João para os outros. Olha, está escrito, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Isso é, claro, né? Tudo vem de Deus, né? Muitos vão dizer isso, mas se você citar o que Paulo falou com aquele jeito ali, é difícil. Por isso que às vezes quando eu vou pregar para as pessoas de fora, eu não deixo o versículo citado. Eu cito e vou explicar com as minhas palavras da maneira simples para as pessoas entenderem. Porque é sabedoria eu pegar uma palavra que é difícil no português e cozinhar ela, sabe, tirar a casca, cozinhar nela e dar já prontinha para a pessoa entender. É sabedoria. É sabedoria eu ficar me gloriando aqui, sair de um seminário cheio de etiquetas e ficar aqui se mostrando como um seu doutorzinho, falando soberba, falando bonito. Isso é tolice. Isso nunca foi sabedoria que vem do alto. Eu vejo homens, escuto também, internet e rádio, de vez em quando, porque eu não paro para ouvir. Às vezes as pessoas me mandam, falando soberba, tratando os irmãos, né, com menosprezo, rebaixando, um desdenho. E homens de renome por aí. E eles parecem são os reis. Isso nunca foi sabedoria. Fazer os irmãos se sentir menor do que nós, porque somos pastores, somos pregadores, porque tem bispo, porque tem isso, tem aquilo. Os irmãos que têm que se sentir superior. Os irmãos têm que se sentir importante. Porque aos olhos de Deus, os dons vêm do Espírito. O restante são todos iguais. Não é? Semana que vem iremos demonstrar ações de sabedoria e ações de tolice, como nós já falamos de Nabal e de Abigail. Não é? Nabal, como eu disse para os irmãos, um homem que tinha posses. Ele era rico. Vocês viram o que Abigail trouxe para os homens de Davi? Dá uma olhada nas especiarias, nas comidas. Aquilo ali, irmão, passas secas, eram plantadas, colhidas, secas, algumas eram deixadas secar para guardar, para durar, para comer. Figos, pastas de figo, aquilo era tudo processado de uma maneira antiga. Queijos. Era muita coisa, irmão. Então o homem tinha condições financeiras, era um homem rico. Era como se o homem tivesse um mercado. Então, pela sabedoria daquela mulher, que ela recebeu de Deus, toda a família, todos os empregados, os meninos, todos que estavam ali, não perderam suas vidas. Pela ação sábia de uma mulher. A igreja. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.